Salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para fazer com vocês a correção das questões de direito penal que vieram no 33º Exame de Ordem Unificado. Claro que nessa altura do campeonato todos já realizaram a prova. Feliz parabéns para aqueles que obtiveram no mínimo 40 acertos, já devem estar ali a fio estudando para a segunda fase. Aqueles que estão no pincel com 39, 38, por ali, também continuem estudando para a segunda fase. Ah, professor, mas eu fico tão perdido. Não fique perdido, estude. Ah, mas será que eu vou aproveitar esse meu estudo? Vai. O estudo nunca é perdido. Estude para a segunda fase. Certo? Vai estudando e me cobre depois. Bom, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Adriano Cote. Eu sou advogado criminalista aqui no estado do Rio Grande do Sul e sou professor de Direito Penal e Processo Penal há 16 anos, colocando alunos a tomar posse e fazer o juramento ao pegar a carteirinha, aprovando os alunos no exame de ordem. A minha disciplina é Direito Penal e Processo Penal, por isso que a correção aqui vai ser, obviamente, dessas duas disciplinas, certo? Não vou fazer da prova inteira, que não incumbe a mim. O objetivo desse vídeo, além de mostrar o meu trabalho aos senhores, é também, meus caros, ser uma fonte de estudos. As questões da prova da OAB são fontes de estudo. Então, seguidamente, eu vou estar postando para vocês no canal do YouTube, o canal Cursei, Passei Preparatórios, correções dessas questões de provas anteriores, bem como questões de segunda fase também. Também me coloco à disposição para aqueles que querem uma preparação personalizada para a segunda fase em prática penal. Quem quiser, pegue na minha mão e vem comigo, que a gente vai rumo ao sucesso, rumo à carteirinha vermelha. Certo, pessoal? Bom, primeira coisa, eu não vou me atrever a dizer para os senhores se a prova estava fácil ou difícil. Isso é característica de cada estudante. Às vezes cai justo aquilo que o aluno estudou, que o examinando estudou. Às vezes não cai aquilo que ele estudou e a prova vai ser difícil. Então isso vai de cada um. Eu não vou aqui me intrometer na dificuldade ou facilidade, porque isso é muito subjetivo. Mas o que eu posso dizer é que a prova foi equilibrada e justa. Tirando uma questão de direito penal, toda a prova foi devidamente correta. Certo? Por esse motivo eu também afirmo a vocês que se a Fundação Getúlio Vargas não fizer nenhuma atrapalhada na segunda fase, provavelmente, muito provavelmente, ela vai renovar com a OAB, continuando a ser a banca examinadora para o exame de ordem em 2022. Bom, dito isso, pessoal, como eu disse, nós vamos corrigir a prova objetiva nesse primeiro vídeo, que é o vídeo 1, Direito Penal, das questões 58 até a questão 63. São 6 questões, certo? 6 questões, bem distribuídas, como sempre, uma questão envolvendo jurisprudência, as outras a lei e a doutrina, ok? Quem quiser tomar por base, eu estou tomando por base a prova tipo 1, ok? Prova tipo 1. Vamos lá então? Primeira questão, questão 58 é a questão do Félix. Questão 58, questão do Félix. Vamos ver o que ela diz. Félix, com dolo de matar seus vizinhos Lucas e Mário. Dolo de matar, como é que a gente chama mesmo? Vocês lembram? Animus necandi.
né? Toda vez que vocês enxergarem animus necandi, saibam que é dolo de matar. E ele quer matar duas pessoas, Lucas e Mário. Ele detona uma granada na varanda da casa desses. Ou seja, Lucas e Mário moravam na mesma casa, e o Félix pega uma granada e toca na casa dos dois, que ali conversavam tranquilamente, obtendo o resultado desejado. Matou os dois. Os fatos são descobertos pelo MP, que denuncia Félix por 2 crimes autônomos de homicídio. Por que 2 crimes autônomos de homicídio? Porque a gente teve 2 vítimas. Em concurso material. Aqui, pessoal, o candidato, o aluno mais esperto, ia perceber que o MP denunciou de forma equivocada tecnicamente. O resultado é o mesmo, mas tecnicamente de forma equivocada. Por quê? Porque em concurso material nós vamos ter uma pluralidade de condutas e uma pluralidade de resultados. É o artigo 69 do Código Penal. Então ele teria, para ser concurso material, ter que ter jogado, por exemplo, 2 granadas e atingido 2 resultados. Mas ele teve uma conduta só. Ele jogou uma granada e gerou 2 resultados. Isso não se chama concurso material, isso se chama concurso formal. Após regular procedimento, o tribunal do júri, porque homicídio é crime doloso contra a vida, condenou o réu pelos 2 crimes imputados, as 2 vítimas. E o magistrado, ao aplicar a pena, reconheceu o concurso material. Assim como o MP fez bobagem, o juiz também fez uma bobagemzinha aqui, tecnicamente falando. Porque, como eu já disse, não é concurso material, isso é concurso formal. Uma única conduta, 2 ou mais resultados. Diante da sentença publicada, Félix, o réu agora condenado, indaga reservadamente se sua conduta efetivamente configuraria concurso material de 2 crimes de homicídio dolosos. Na ocasião, o advogado do réu, que poderia ser você, recebendo 40 mil reais para fazer só a segunda fase do júri, tá bom, né? Na ocasião, sob o ponto de vista técnico, deverá esclarecer ao seu cliente que sua conduta configura 2 crimes autônomos de homicídio? Sim, são 2 crimes autônomos. Por quê? Porque a intenção do Félix era gerar os 2 resultados. Ele não praticou uma conduta querendo um só resultado e acabou gerando 2, não. Com uma conduta, ele quis os 2. Alguém assistiu o filme A Lista de Schindler? Famoso filme dirigido por Steven Spielberg. Nesse filme, mostrava um soldado nazista com uma arma de grande poder de alcance, colocando 6 vítimas enfileirados e com a arma apontada na altura do peito do primeiro efetua um disparo. Essa bala ia trespassando essas pessoas e elas iam caindo mortas igual um dominó humano. Se esse soldado nazista fosse julgado no Brasil pelas leis brasileiras, ele seria condenado por quantos homicídios? Por 6. E a conduta dele foi uma só. São crimes autônomos porque ele quis os 6 resultados. Isso é concurso formal, porque a conduta é uma só. Certo? Deverá esclarecer autônomos de homicídio. Em concurso material? Não. Mostrei para vocês que o concurso é formal. Então está fora a letra A. A soma das penas está certo, porque a intenção dele era mais de um resultado, era matar os 2. Então o juiz com certeza deveria individualizar a pena de um, por exemplo, se são 2 homicídios simples, se é com explosivos são qualificados, então 14 anos para um, 16 anos para outro, soma daí as 2 dá 30 anos. Então está fora a letra A. B, devendo ser reconhecida a forma continuada. Não. Por que não é crime continuado? Porque no crime continuado,
tu tem, tudo bem, idênticas condições de modo, lugar, espécie, mas nós temos pluralidade dos dois lados. Nós temos pluralidade de conduta e pluralidade de resultado. Como a conduta foi uma só, a letra B está fora. Letra C, devendo ser reconhecido o concurso formal. Até aqui está certo. E a letra D também fala, devendo ser reconhecido o concurso formal. Também está certo. Agora a gente tem que saber se ele é próprio ou impróprio, ou perfeito ou imperfeito. Era isso que determinava a resposta da questão. A questão versava então sobre penas, aplicação de pena, concurso de crimes. Qual é a diferença do concurso formal próprio e impróprio? Nos dois, a conduta é uma só. Nos dois, o resultado é mais de um. A diferença é que no concurso formal impróprio existem os desígnios autônomos. O indivíduo quer a pluralidade de resultados. É o caso do Félix? É. Por isso, meus amigos, que a letra C está errada. Não é formal próprio. No formal próprio, tu pratica uma conduta, tem 2 ou mais resultados, mas a tua intenção era de um só. Aí sim, a pena é de um deles, aumentada de 1/6 a 1/3. Certo? Mas não é a resposta. A resposta só pode ser, então, letra D de Dinamarca. Devendo ser reconhecido o concurso formal impróprio, o que também imporia a regra da soma das penas. Claro, é a mesma coisa que tacar 2 granadas. Artigo 70, parágrafo único do Código Penal. Ah, professor, então daria para apelar aqui, nesse caso? Não, pessoal, porque a aplicação da pena é a mesma. Por isso que a questão deixou bem claro, do ponto de vista técnico apenas. Não há aqui, pessoal, um erro enjudicando que permitiria uma apelação da decisão do júri ou do juiz-presidente. Resposta, então, da 58D de Dinamarca, não há nada o que fazer dessa questão. Questão 59. Bom, pessoal, a questão 59, tá? Eu vou corrigir ela por apenas uma homenagem ao direito penal. Ela foi anulada de ofício pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Eu vou primeiro corrigir a questão e ao mesmo tempo explicar por que ela foi anulada. Vem comigo. Augusto foi condenado com trânsito em julgado pela prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, previsto no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. No ano seguinte à sua condenação definitiva, Augusto foi preso pela prática do crime de estupro. Diante do caso narrado, Augusto, ao ser julgado pelo crime de estupro, deverá ser considerado, primeiro, pessoal, ele deveria ser primário ou reincidente? Bom, a gente tem que tomar um grande cuidado aqui. Por quê? O que é o reincidente, pessoal? Reincidente é aquele sujeito, certo? É aquele sujeito que, num intervalo de 5 anos, comete um novo crime, sendo que o crime anterior já transitou em julgado, mas anterior tem que ser um crime. Aqui, anteriormente, ele teria cometido uma contravenção. Então ele não é reincidente, ele é primário. Logo, todas as alternativas que falem reincidente, a gente eliminaria. Logo, a gente teria 2, né? Letra A e letra D. Certo? Bom, ele é primário. Com bons antecedentes ou com maus antecedentes? Bom, para ter antecedente, contravenção é válida. Então, teria que ser a resposta a letra A. Mas o problema é o seguinte, pessoal. Esse ano, em 2021, entrou em vigor a Lei 14.132.
também conhecida como Lei do Stalking. A lei que incluiu o crime de stalking no Código Penal, artigo 147-A. E essa lei, ela tem o artigo 3º, que revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Revogou, está revogado. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que todos aqueles que tinham nas costas uma condenação pela contravenção de perturbação de tranquilidade do artigo 65 receberam a chamada extinção de punibilidade abolitio criminis. E a abolitio criminis, conforme diz o artigo 2º do Código Penal, apaga todos os efeitos penais da sentença, tanto principais quanto secundários. O sujeito volta a ser uma Madre Teresa de Calcutá. Isso quer dizer que não gera reincidência, não gera antecedentes. Então a resposta deveria que vir para a letra D de Dinamarca, primário com bons antecedentes, mas também não encaixaria, porque por outra contravenção pode gerar maus antecedentes. E a banca não estabeleceu quando esse fato aconteceu. Se foi em 2019, por exemplo, talvez tudo estaria válido. Se foi agora em 2021, essa questão já não tem valor. Então, por essa imprecisão, como foi a justificativa da banca, a questão está anulada. Certo? Tá aí o motivo, a respostinha para vocês. Bom, seguimos. Questão número 60. A questão do Vitor. Vamos ver a questão do Vitor então agora. Vem comigo. Vem comigo, vem. Olha lá. Vitor, embora não tenha prestado concurso público, vejam, está exercendo transitoriamente, sem qualquer remuneração, uma função pública. Pode ser, por exemplo, um estagiário? Pode, né? Em razão do exercício dessa função pública, Vitor aceita a promessa de José, particular, de lhe pagar, olha que chinelo, aceitou 500 pila, 500 reais, em troca de um auxílio relacionado ao exercício dessa função. Ocorre que, apesar do auxílio, José não fez a transferência do valor prometido. Malandro também, né? O particular José, malandro, não fez a transferência. Não fez o Pix. Os fatos são descobertos pelo superior hierárquico de Vitor, que o indaga sobre o ocorrido. Na ocasião, Vitor confirma o acontecido, mas esclarece que não acreditava estar causando prejuízo para a administração pública. Ele esquece que, mesmo sendo um estagiário, primeiro, o artigo 327 do Código Penal diz: considera-se para funcionário público efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce emprego, cargo ou função públicos. Então o estagiário aqui, ele é para efeitos penais equiparado a funcionário público e pode sim responder criminalmente por crimes funcionais praticados por funcionário público. E ele esquece, inclusive, que esses crimes não são meramente patrimoniais, mas eles ferem a lisura, a moralidade da administração. Por isso que o estagiário aqui pode responder por esses crimes. Em seguida, preocupado com as consequências jurídicas de seus atos, Vitor procura você, seu advogado, e aí tu vai cobrar lá mais 30 mil do camarada, os 500 pila custaram caro, em busca de assegurar a sua conduta, que sua conduta fora legítima. Só que tu vai ter que dar má notícia para o Vitor. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Vitor deverá esclarecer que sua conduta, letra A, não configura crime em razão de a função ser apenas transitória? Errado. Artigo
como eu disse para vocês, 327 do Código Penal, diz que mesmo transitoriamente ou sem remuneração, essas pessoas, elas são consideradas funcionário público, por exercer cargo, emprego ou função pública. Está fora, certo? O que disser aqui não configura crime, letra B, não configura crime em razão de não receber remuneração pela prestação da função pública. Não importa, até esses estágios não remunerados caracterizam o indivíduo como funcionário para efeitos penais. A resposta é letra C ou letra D. Ele foi um corrupto? Foi. Foi um corrupto. Agora nós temos que saber se é corrupção ativa ou passiva. E é isso que muita gente se equivoca, se engana na hora da prova, porque não estudou com tranquilidade esse ponto. Corrupção ativa, senhores, é praticado por particular. Corrupção passiva por funcionário público. Ele era considerado aqui, o Vitor, um funcionário público ou um particular? Um funcionário público. Então a letra C também está fora. A resposta da questão, a resposta da questão é letra D de Dinamarca. Configura a corrupção passiva na sua modalidade consumada. Por que consumada se o José não pagou os R$500? Porque se trata aqui, meus amigos, de um crime formal. A corrupção passiva, que está no artigo 317 do Código Penal, é um crime formal, também chamado de crime de consumação antecipada, ou crime de resultado cortado, é a mesma coisa, certo? O que diz o 317? Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em vantagem dela, em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Só o fato do Vitor ter aceitado a promessa de receber esses R$500, o crime já se consumou. A pena, inclusive, é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Resposta, então, letra D de Dinamarca. Certinho? Vamos para a questão 61. A 61 é maravilhosa. A questão 61 é muito legal. Pessoal, vem comigo. Vamos entender ela. João e Carlos, 1, 2, procuram Paulo, 3, para que juntos pratiquem um crime de roubo de carga. Se isso ocorrer, já na primeira frase, a gente sabe que a gente tem aqui um roubo majorado pelo concurso de pessoas, não é isso? Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, é um roubo com aumento de pena pelo concurso de agentes. Apesar de se recusar a acompanhá-los na ação delituosa, o Paulo se recusou, né? Paulo ofereceu a garagem de sua casa para a guarda da carga roubada. Isso faz com que o Paulo continue respondendo por roubo majorado? Sim, sim, porque agora entra em ação o Instituto do Concurso de Pessoas. Artigo 29 do Código Penal, que diz o quê? Quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Então aqui, amigos, ele contribui para o crime, tem o liame subjetivo, ou seja, exatamente pela contribuição da garagem é que o crime de roubo acontece. E vocês vão ver que o examinador provoca o tempo inteiro vocês a perceberem isso, que a conduta do Paulo é crucial para que o roubo acontecesse. Vem comigo. Conduta que seria fundamental na empreitada criminosa, já que João e Carlos não teriam outro local para esconder os bens subtraídos. Vejam como o examinador mostra. Olha, vejam, é preciso a conduta do Paulo. Não esqueçam do Paulo. Apenas por terem conseguido o acordo com Paulo, João e Carlos operam a subtração.
Ao chegarem à casa de Paulo, aí sacaneia os caras, né? Este lhes informa que a garagem estava ocupada naquele momento e não poderia mais ser utilizada. Mesmo assim, Paulo contribuiu para o roubo? Sim. Não como autor, mas como partícipe, mas contribuiu. Assim, o trio que dividiria os lucros procura o vizinho Pedro. E após contarem o ocorrido, pedem a garagem emprestada por um tempo. Proposta que é aceita por Pedro. Agora, em vez do Paulo, a garagem do Pedro. Sendo todos os fatos apurados e recuperada a carga na garagem de Pedro, as famílias de Paulo e Pedro te procuram. Trintinha a cada um. Dá para ir no McDonald's depois. Para saber acerca da situação jurídica deles. Na ocasião da assistência jurídica, o advogado ou advogada deverá esclarecer que... Qual é a grande questão aqui, pessoal? A responsabilidade de cada um. Ora, vamos lá, tá? João e Carlos está bem decidido. João e Carlos está bem decidido. Então eles não interessam para nós. A gente sabe que para eles é roubo majorado pelo concurso de pessoas, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal. Agora, a gente tem que saber qual é o crime do Paulo e do Pedro. Muitos candidatos, eu tenho certeza, muitos examinandos, infelizmente, devem ter pensado, ora, os dois ofereceram a garagem. Os dois fazem parte do roubo. Ou então, não, os dois não queriam praticar roubo, queriam praticar outro crime. Essas duas respostas têm que estar erradas. A letra A diz, ambos poderão ser responsabilizados pelo crime de roubo majorado. Está errado? Não. Letra B. Paulo poderá ser responsabilizado pelo crime de roubo majorado. Quem é o Paulo? É esse cara aqui que foi determinante para o roubo. Porque ele oferece a garagem de casa. E isso foi determinante para o roubo. Então, o Paulo sim. Pedro, receptação. É isso? Não. Por que não é receptação o crime do Pedro? Porque é roubo? Não, não é por isso. É que na receptação o dolo é de obter vantagem econômica. E a questão em algum momento diz que o Pedro quer obter vantagem econômica? Não. A intenção do Pedro é apenas ajudar João e o Carlos. Então, por isso, a B está fora também. Letra C. Paulo poderá ser responsabilizado pelo crime de roubo majorado. Tá certo. Perfeito. Impecável. E Pedro pelo crime de favorecimento real. O que é o favorecimento real? É o crime do artigo 349 do Código Penal, que é auxiliar pessoas que cometeram crimes a tornar certo o proveito do crime. Professor, mas por que o crime do Pedro não é roubo também? Porque o Pedro não contribuiu com o roubo. Quando o Pedro entrou em ação, o roubo já tinha ocorrido. A aderência não foi ao dolo do roubo, apenas para garantir o proveito, a res. Por isso, favorecimento real. Real vem de res, de coisa. Certo? Diferente do Paulo, que o Paulo disse, não, se vocês forem roubar, podem guardar na minha garagem. Aí ele é partícipe do roubo. Mas nesse caso aqui, não. O Pedro foi depois. A D está errada, obviamente. Pedro e Paulo poderão ser responsabilizados pelo crime de favorecimento real. O Pedro, sim. O Paulo, não. O Paulo é roubo majorado. Resposta da questão 61. Letra C. Aqui está. Letra C de Canadá. Certinho? Penúltima questão de direito penal. Questão 62. Questão 62, pessoal. Vamos nela.
Após o expediente, Mário, o pessoal conhece? Aliás, Mário. Márcio saiu com seus colegas de trabalho para comemorar o sucesso das vendas naquele mês e sua escolha como o melhor funcionário do período. O vendedor deve ter vendido absurdo, então ele foi comemorar com a galera. Ao chegarem ao bar, Márcio entregou a chave de seu carro aos colegas, ou seja, consciente, né? Alertando de que iria beber até se embriagar e cair. Ele tinha a intenção de se embriagar? Sim ou não? Tinha. Ele tinha o dolo de se embriagar. Tá aqui. Como é que é o nome dessa embriaguez? Estamos falando de teoria geral do delito, estamos lá na culpabilidade, dentro da culpabilidade estamos na imputabilidade e estamos na embriaguez. Essa embriaguez é embriaguez voluntária. A banca já vai dando dicas das respostas para quem estudou direitinho, né? Após cumprir a promessa feita aos colegas, ou seja, ficou tchuco mesmo, né? Hoje eu vou tomar um porre, não me socorre. Márcio, completamente alterado, se dirigiu até o caixa do bar para pagar sua conta. Deixa que eu pago, né? Devido a divergências quanto à quantidade de bebida consumida, Márcio iniciou uma forte discussão com o atendente do estabelecimento e arremessou a garrafa de cerveja que segurava em sua direção, acertando a cabeça do funcionário e causando-lhe ferimentos de natureza grave. Artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. Lesão corporal grave. Preocupado com as consequências jurídicas de seu ato, Marcos te procura. E aí vem mais 20 ou 30 mil na conta. Pix de leve, na condição de advogado para assistência técnica. Considerando apenas as informações expostas, sob o ponto de vista técnico, você, como advogado, deverá esclarecer que a conduta praticada por Márcio configura. Letra A. Crime de lesão corporal grave, tá certo? Tá certo. A questão mesmo afirmou que é lesão corporal grave. Tá certo. Diante da embriaguez culposa. Tá errado. Por quê? Porque na embriaguez culposa, tu não tem o dolo de se embriagar. E aqui a questão deixou claro que ele queria se embriagar. A embriaguez não é culposa, ela é voluntária. Na embriaguez culposa, tu é imprudente, tu não sabe a hora de parar com a bebida e acaba se embriagando. Não foi o caso do Márcio. Podendo ser reconhecida a causa de diminuição de pena, já que a embriaguez era completa. Até poderia, mas ela não é culposa. A letra A está errada. Letra B. Conduta típica e ilícita, mas não culpável, diante da embriaguez culposa, afastando a culpabilidade do agente. 2 erros aqui. Primeiro, a conduta é culpável. E a embriaguez não é culposa, ela é voluntária. Temos que lembrar, amigos, que o artigo 28, inciso 2 do Código Penal diz que não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Aqui aplica-se a teoria da actio liberem causa. Alguém lembra dela? Teu professor da faculdade te ensinou? Teu professor do cursinho te ensinou a teoria da actio liberem causa? A ação libera a causa. Sujeito que se embriaga voluntariamente ou culposamente deveria ter a noção, saber das consequências que podem advir dessa embriaguez. Então a gente pega o último momento de sobriez desse sujeito. Se ele tinha condição de compreender o caráter ilícito do fato, ele é imputável. Então, a letra B também está errada. A resposta é C ou D. Letra C, crime de lesão corporal grave? Ok. Com reconhecimento de agravante diante da embriaguez pré-ordenada? Errado. O que é embriaguez pré-ordenada?
Artigo 61, inciso 2, a linha I, se não me engano, a linha L, artigo 61, inciso 2, a linha L. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 2, ter o agente praticado o fato, a linha L, em estado de embriaguez preordenada. Na embriaguez preordenada, o indivíduo ele tem a intenção de se embriagar para criar coragem e cometer um crime. Ele sabe que sóbrio ele não tem coragem, ele só é machão bebendo. Não é o caso do Márcio, ele não queria cometer crimes, ele só queria ficar embriagado. Logo sobrou a letra D de Dinamarca. Aqui está ela. Crime de lesão corporal grave diante da embriaguez voluntária. Artigo 129, parágrafo 1º, combinado com o artigo 28, inciso 2 do Código Penal Brasileiro. Aí está. Teoria actio libera causa não tira a imputabilidade dele, ele pode vir a ser condenado pelo crime. Certinho? E agora, para fechar, vamos para a questão de número 63. Eu achei boa a prova de direito penal, honestamente. Questão do Vitor. Essa era a questão mais difícil delas, certo? Essa era a mais difícil. Vitor foi condenado pela prática de um crime de lesão corporal leve no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Sabemos a lei? Claro. Lei 11.340 de 2006. Sendo aplicada a pena privativa de liberdade de 3 meses de detenção. Bom, ele pegou a pena mínima, porque a lesão corporal leve na Lei Maria da Penha é de 3 meses a 3 anos, a ser cumprida em regime aberto, já que era primário e de bons antecedentes. Considerando a natureza do delito, o juiz deixou de substituir a PPL por restritiva de direitos e não aplicou qualquer outro dispositivo legal que impedisse o recolhimento do autor ao cárcere. No momento da apelação, ou seja, primeiro ato após a sentença, a defesa técnica de Vitor, de acordo com a legislação brasileira, primeira coisa, pessoal, ele pode requerer a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos? Resposta: não. E agora veio a jurisprudência, a questão de jurisprudência que vocês tinham que saber. Súmula 588 do STJ. E, óbvio, a primeira turma do STF. Certo? O que eles entendem, pessoal? Eles entendem que quando se trata de crime praticado no contexto da violência doméstica e familiar, Lei 11.340, não pode haver a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. E por que motivo? Bom, pessoal, primeiro lugar, porque a Lei Maria da Penha, no artigo 17, proíbe a aplicação de pena de cesta básica, proíbe a aplicação de pena pecuniária e pena que aplique pena isolada de multa. Ah, professor, mas e as outras restritivas de direitos? Bom, aí o 44, inciso 1 do Código Penal proíbe quando for crime praticado com violência ou grave ameaça. Se foi lesão corporal, é com violência contra a pessoa. Então não cabe aqui, certo, substituição. Ah, professor, mas não deve... E se fosse uma infração de menor potencial ofensivo? Também não caberia, porque o artigo 41 da Lei Maria da Penha proíbe a aplicação dos juizados especiais criminais quando for Lei Maria da Penha. Então, não pode requerer a substituição da PPL por PRD. As alternativas que diz que pode, a gente elimina. Vamos eliminar a D. A D diz que pode, então tu joga fora. Nós temos a A, a B e a C.
A letra A diz que não poderá requerer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tá certo? Tá certo. Mas poderá pleitear a suspensão condicional da pena. O sursi, artigo 77, pode? Claro que pode. Afinal, não tem lugar nenhum proibindo o sursi na Lei Maria da Penha. Então pode substituir desde que cumpra os requisitos. Que, inclusive, admite que seja fixada a prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana por espaço de tempo. Tá certo. Artigo 78, parágrafo 1º do Código Penal. Achamos a resposta aqui. É a letra A. A B e a C precisam estar erradas. Vamos ver. Não poderá requerer a substituição da PPL por restritiva de direitos, mas poderá pleitear a suspensão condicional da pena, que não admite que seja fixada como condição o cumprimento de prestação de serviços, pelo contrário, certo? Admite que seja fixada. Letra C, não poderá requerer a suspensão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e nem a suspensão condicional da pena? Está errado. O sursi é admitido. Resposta, então, letra A. Assim, amigos, fica a nossa prova da seguinte forma de direito penal. Questão 58D de Dinamarca. Questão 59, anulada. Questão 60D de Dinamarca. Questão 61C de Canadá. Questão 62D de Dinamarca. E questão 63A de Argentina. Certinho, amigos? E aí, o meu amigão Rodolfo vem desejar a todos vocês, então, bons estudos. E eu aguardo vocês para a correção da prova de processo penal que a gente vai fazer logo na sequência. Um grande abraço, até mais, valeu, tchau, tchau.